Você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. Hoje estamos entrevistando o Gerson Bellucci, diretor de Recursos Humanos e Administrativo do Estaleiro Atlântico Sul. Conversa muito interessante aqui com o Gerson, com certeza contribuindo demais para o espírito do programa. Certo. E você levantou um ponto no primeiro bloco que eu achei muito interessante. Você falou da questão espiritual, do preparo espiritual do executivo. E recentemente eu li um livro que falava que hoje existe um ponto que os executivos têm que cuidar muito nas empresas. É porque as empresas estão gerando muitas emoções tóxicas. Sim. As pessoas estão ficando um pouco intoxicadas pelo conflito, pelas emoções, pelos atritos que eventualmente ocorrem nas empresas. Como é que você acredita que um executivo centrado, com valores espirituais, com a crença forte, bem ordenado nesse lado, pode contribuir para que as empresas afastem essas emoções tóxicas que são geradas no trabalho? Muito interessante sua colocação, Jorge. Eu acho que quando você valoriza o ser humano, valoriza o seu próximo, você começa a dar lugar, né, a essa parte interior. Você começa a olhar e valorizar o seu próximo, o seu semelhante, né? E isso faz com que o egoísmo, algumas dessas toxicidades, né, que você citou, a vaidade, que é natural no meio corporativo, né? Eu acho que a vaidade é até um pouco salutar, mas dosada, né? Isso. O que atrapalha o executivo é a fogueira de vaidades, o excesso de vaidades, né? Mas o executivo é movido um pouco a esses momentos de uma vaidade sadia, isso, né, a gente, né, saudável, se a gente pode dizer isso. Mas o lado espiritual é um vetor muito importante no executivo moderno. Os grandes gurus da administração moderna têm falado sobre isso, né? Tem um best-seller no mercado que é o Monge, o Executivo. Não sei se a gente pode fazer um merchan dele aqui, né? É um dos livros que tem feito com que o executivo observe esse lado que é importante. Com isso, as arestas de conflito vão sendo minimizadas, você consegue agregar e potencializar o valor do seu colega de trabalho, do seu subordinado, do seu superior. Eu dou muito valor a esse ponto. Legal. A gente percebe também hoje uma volta, digamos assim, a um olhar mais humano nas empresas. Eu acho que a década de 80 foi uma década muito firmada através apenas de você olhar a última linha, isso mesmo, o resultado final daquilo ali. E muitas vezes a gente não olhava qual era o rastro, às vezes até de destruição que ficava por trás daquele resultado, né? Pessoas, vidas e outras coisas. E hoje esse olhar humano está crescendo muito na organização. Qual é a tua opinião sobre essa tendência do olhar humano se tornar algo mais forte nas empresas hoje? Você citou essa década de 80, quando o Peter Drucker falava sobre administração por objetivos, né? Isso. É a última linha. Isso. Hoje, eu creio que se ele estivesse vivo, ele estaria compartilhando dessa, né, com muita pretensão, mas ele estaria compartilhando disso, porque os seus últimos artigos já falavam muito sobre esse assunto, do ser humano. Mais do que o ser humano, hoje a empresa tem o seu capital tecnológico, mas o capital humano, eu gosto dessa palavra, porque mostra que é um valor, é um capital que a empresa tem. Hoje a empresa, se nós tivermos um parque tecnológico, mas sem o ser humano, ela não existe. Por menor que seja a quantidade de pessoas numa indústria ultra automatizada, o ser humano continua sendo o fator principal, porque foi ele que bolou a máquina. É ele que vai operar aquela máquina, é ele que tem um sistema, o programa. Então o capital humano
é fundamental. E o ser humano passou a ser cuidado como um bem muito precioso. E o ser humano tem que ser tratado como ser humano, não como uma máquina que produz resultados, né? O que a gente não pode é só valorizar o ser humano e esquecer que ele precisa produzir, atingir metas, e ele tem que ter foco nas suas, né, tem que ter determinação nos seus resultados, enfim. Ele é um ser humano, vai ser tratado como tal, mas ele tem direitos e obrigações. Isso, né? Sem dúvida. Então, esse equilíbrio que o líder e que o executivo tem que transmitir para os seus, comandados. Sem dúvida. E a gente percebe que quando se faz essa questão do capital humano que você falou, eu acho muito emblemático você falar capital humano. Pelo seguinte ponto, isso denota que a empresa tem que investir para ter retorno desse capital. E o que a gente percebe é que às vezes as empresas ainda enxergam treinamento como custo e não como investimento, porque gera um retorno. Tudo bem que às vezes é difícil medir retorno de treinamento. Não é tão fácil medir o retorno sobre esse investimento. KPI fica mais difícil. Mas eu acredito que cada vez mais as empresas vão procurar treinar seu capital humano, mas sempre com a medida de retorno disso. Até porque é por aí que a gente justifica o nome capital humano, né? É aí que justifica. É um investimento, né? É um investimento, sem dúvida nenhuma. Indo um pouco mais para o lado pessoal, fazendo uma visita de novo ao lado pessoal. 3 coisas, Gerson, que se você fosse elencar, e explique por que são importantes, lógico, as 3 coisas, depois de toda essa história de trabalho, de vida pessoal, essa experiência, que você fosse parar e fazer um balanço hoje, quais seriam as 3 coisas mais importantes na sua vida para você? Olha, eu acho que o lado moral, isso fortalece muito a vida, né, de um executivo. Ele tem que pesar esse lado muito bem pesado nas suas condutas, né? Ética e moral, eu colocaria as 2 coisas juntas. O lado da família, porque a família é a base da sociedade, mas antes ela é a base de sustentação de qualquer profissional, de qualquer ser humano, mas nós estamos tratando aqui do lado, né, profissional. É a família que te dá o anseio de você trabalhar mais para proporcionar coisas melhores aos filhos, aos netos, à esposa, né, a companheira de todos esses anos. Então, certamente a família, ela te dá essa base para você lutar. E é a primeira pessoa que você liga, né, quando você é promovido. É a primeira que você liga quando tem uma luta. É a esposa, são os familiares. Tenho que te dar uma boa notícia, eu fui promovido, né? Então a família para mim é um ponto importante também. E a vida interior, eu falo muito disso porque a parte espiritual eu considero muito importante. Como a gente é humano, então nós temos o corpo e a alma, né? Isso. Então essa parte da alma, o alimento da alma, isso faz muita importância. São valores que eu considero fundamentais para um executivo. Sem dúvida. E esse lado de celebrar, né? Só é bom celebrar se você tem com quem. Com quem compartilhar. Exato. Porque não adianta ter conquista se você não tem com quem compartilhar. Então, é sempre bom lembrar isso. A gente vê, às vezes, eu estou nas empresas trabalhando com executivos, muitas vezes jovens, que a gente vê que ele está muito focado apenas no resultado do trabalho dele. E ele esquece que quando ele tem conquistas, às vezes sacrifica a vida familiar, não vê os filhos, não está com a esposa e perde isso. Porque com quem que ele vai celebrar? Com quem que esse cara vai compartilhar o que ele conquistou na hora que precisar, se ele não tiver o outro lado? Sem dúvida nenhuma, isso é muito forte. E uma pergunta que tem muito a ver com isso que você acabou de falar. 3 valores
que você jamais abriria a mão deles? Para a gente fechar o programa com essa pergunta e com a seguinte: 3 valores. Ética, moral e lealdade. Sem dúvida nenhuma, ficou bem claro, Tá claro. em tudo que você falou até agora. Agora uma pergunta que a tua equipe vai gostar de ouvir. Como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que trabalham com você? Pois é, Jorge, eu acho que é o desafio de todo líder, né? É o legado. É o legado, é. Eu gostaria de ser lembrado como um agente de mudança, um agente de transformação. Eu citei o caso do estagiário, que hoje é um executivo. Uhum. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que deu oportunidade, que proporcionou uma melhor condição de vida, agregando esses valores às pessoas. Uhum. Enfim, como um agente inspirador, um líder inspirador, não um líder autoritário ou democrático demais, mas alguém que pudesse ser visto como, olha, eu aprendi com esse cara aí. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, hoje você teve a grande oportunidade de ser lembrado pelas pessoas dessa forma. Pelo que você compartilhou com a gente, sem dúvida nenhuma, enriqueceu demais. A proposta do programa é essa. Certo. Muito obrigado por estar aqui, Jorge, aqui com a gente, Gerson. Eu aqui agradeço a você, ao Radar Executivo e a toda a equipe de produção aqui deste canal. Ok, obrigado. Até a próxima semana.